Então, pessoal, vamos para a aula dessa semana, né? Nós vamos voltar a falar um pouquinho da questão europeia, né? Da população e também vamos ver algumas questões do meio ambiente, né? Especialmente é, ligado ao desenvolvimento da União Europeia, tá? Então, como nós já vimos, a Europa, né, conhecida como o Velho Mundo, né, por alguns, por ser de onde se originou, onde saiu o desenvolvimento, né, das grandes navegações, a ocupação, a descoberta dos outros continentes e tudo mais, né. Então ela recebeu essa alcunha, né, limitada, então, iniciando só para a gente ter uma localização, né, a oeste no Oceano Atlântico, ao sul no Mediterrâneo, ao norte no Oceano Glacial Ártico e a leste divisa com a Ásia nos Montes Urais, né? Lembrando que a Europa e a Ásia fazem parte do único supercontinente que é a Eurásia, né? Que a junção é a mesma porção de terra, né? A divisão é apenas a divisão em dois continentes é mais cultural do que geológica, né? É, é um continente muito importante, pois foi o palco de várias transformações na história da humanidade lá, né? Foi onde aconteceram as duas grandes guerras, né? Foi o palco das grandes guerras do mundo, foi onde se iniciou a Revolução Industrial, foi onde nós tivemos a Revolução Francesa, que mudou a política, né? Mundial, é, substituindo a realeza, né? O, o domínio dos reis pela democracia, né, inicialmente na Europa e depois no mundo todo, e também foi a ponto de origem para várias descobertas científicas, né, como ele dá exemplo aqui, Copérnico e Einstein, foi de onde saíram as grandes navegações que vão interligar o mundo, né, vai ser a origem da globalização, né, do processo de globalização, né, e aí, como eu disse, ela é considerada um prolongamento, né, da massa continental do continente asiático, né, formando a Eurásia, certo? No último ponto dessa questão geofísica natural, nós vemos que a Europa ela tem, por causa do seu contorno regular, várias penínsulas e ilhas, né, principalmente ali na região do mar Mediterrâneo, né, muito conhecido, certo? Então, só aqui o mapinha para a gente ter uma localização, né, os países da Europa. Lembrando que tanto a Rússia quanto a Turquia têm porções tanto ocidentais quanto orientais, né, tanto europeias quanto asiáticas, né? E aí, com relação à população, a Europa tem 760 milhões de habitantes, né? Um pouco mais de 760. Em 2014, esse número provavelmente aumentou um pouquinho, tem uma diferençazinha. E é o único continente com tendência à diminuição da população por causa daquilo que nós já falamos antes, né? A Europa, ela apresenta baixas taxas de fecundidade, ou seja, de nascimento, né? Baixas taxas de fecundidade e natalidade, então poucos nascimentos, e baixa taxa de envelhecimento, né, de mortalidade, né, o que leva ao envelhecimento da população. Se deve ao fator de possuir a menor taxa de crescimento populacional dos continentes, 0,06% ao ano, né? Inclusive temos países já com crescimento natural negativo, como é o caso da Alemanha, por exemplo, tá? Que está em menos 0,2% ao ano, tá? E tem a menor taxa de fecundidade, 1,6 por filho por mulher, né? Sendo que as mulheres têm a maior taxa, a maior idade média, né? 42 anos, né? Não é uma tendência recente, como a gente vê, né? Porque isso vem acontecendo há muitos anos já, não é o que começou de ontem para hoje, já está acontecendo há muito tempo, e o que tem ajudado ao reequilíbrio populacional, a população não ter diminuído mais ainda do que já está diminuindo, é a questão da imigração, né? A entrada de imigrantes legais e ilegais que têm é, procurado trabalhar e tudo mais e tem levado
a ocupação do mercado de trabalho, né? Se não fosse isso, eles já estariam em uma crise econômica muito mais grave há muito mais tempo, tá? De 95 a 98, recebeu 600 mil imigrantes por ano, tá? Ultimamente esse número aumentou bastante por causa das questões de guerras e tal, principalmente no Oriente Médio, tá? Em muitos casos as migrações provêm de países com laços coloniais, né? Então, por exemplo, na França é muito comum a entrada de pessoas de países da África que foram colônias francesas durante o período do imperialismo, né? Na Inglaterra é muito comum a entrada de também países africanos, mas também de países da Ásia, principalmente da Índia, tá? E por aí vai. Portugal também, pessoal de Angola, de outros países de língua portuguesas da África também é bem comum, tá? E como eu disse, hoje em dia é muito comum a entrada de imigrantes do Oriente Médio, tá? Fugindo de guerras, principalmente da Síria, tá? Mesmo com a compensação abaixo, mesmo com a compensação abaixo da taxa de natalidade, esses fluxos migratórios despertaram reações de hostilidade em países, porque as pessoas não aceitam a entrada dos migrantes, falando que eles vão tirar o emprego, né? Então nós tivemos a desenvolvimento e a crescimento de partidos ultranacionalistas na política, né? Aquela questão de fechar o país, né? O atual governo da Inglaterra, por exemplo, é um desses, né? Muito alinhado com a forma do Trump nos Estados Unidos de governar, de fechar para aqueles que vêm de fora, né? Intenções xenofóbicas, né? O ódio ao estrangeiro, tá? Mudanças na política migratória ampliaram a entrada clandestina, né? Então eles têm forçado o bloqueio, o fechamento. Então muitas pessoas tentam entrar de forma clandestina, né? O que pode terminar em tragédia, né? Porque, principalmente na questão da Europa, muitos tentam entrar pelo mar Mediterrâneo, né? E usam embarcações precárias, que não são capazes de suportar, né? Tanto o movimento do mar, né? Que por muitas vezes é muito forte, mas também por causa de tempestades, né? E muitos morrem durante esse processo. Lembrando também que muitas dessas embarcações estão superlotadas, né? Se você jogar, a gente acha, né, as imagens, não tem onde pôr mais gente e eles estão coisando, né? É, e aí nós temos que falar também, um dos temas dessa semana, é a questão das políticas ambientais, né? Muito importante na Europa, porque a Europa, como é um dos países que é ocupado há mais tempo, né? É uma das continentes ocupados há mais tempo, tem uma população mais antiga no mundo, muito dos seus recursos, da questão natural, já foi amplamente devastado, né? E o povo que tem hoje tem que ser protegido, né? Então lá, até o ano de 2000, mais de 700 itens da legislação ambiental foram aprovados pela União Europeia. Claro que isso faz sentido para os países que são membros da União Europeia. Países, por exemplo, que saíram, como os Estados, a Inglaterra, por exemplo, que saiu, né, o Brexit, ou aqueles que ainda não fazem parte da União Europeia, acabam que têm que aderir ou não por vontade própria, mas não são obrigados a aderir àquilo que a União Europeia decide, né? Mas como a grande maioria dos países europeus fazem parte da União Europeia, essas decisões ambientais, essa legislação ambiental se aplica a eles, né? O ambiente tem sido uma das áreas mais produtivas na arena política da União. Nos fóruns internacionais, a União Europeia tem se caracterizado por posições firmes em favor da defesa do meio ambiente, né? Inclusive, eles fizeram, tanto a União Europeia quanto países membros da União Europeia, fizeram declarações de que, com relação à forma como o Brasil, o governo brasileiro, tem lidado com a questão do desmatamento da floresta amazônica e, ultimamente, também aquela questão do incêndio que devastou boa parte do Pantanal, né? Eles têm criticado a atuação do atual governo, né? E não estão errados, né? Questões ambientais na Europa, desde a virada do século, tornaram-se agenda para vários países com planos de metas e ações práticas, né? Então, vários países já têm tomado decisões já há muito tempo, né? Não todos, mas muitos têm. Dentre essas ações, podemos destacar a diminuição da emissão de gases tóxicos, que está sendo feita por meios de leis e projetos ambientais, né?
Então tem lei lá que proíbe, que defende, tal, tal, tal. O uso cada vez menor de combustíveis fósseis, né? Muitos países já têm buscado combustíveis alternativos. Hoje a energia elétrica, né? Tem ganhado muita força solar, né? Através da geração solar tem ganhado muita força e da eólica, né? Um país muito famoso por isso mesmo é a própria Holanda, se não me engano, que tem investido muito nos parques eólicos, né? A diminuição do desmatamento, justamente porque eles têm poucas áreas naturais, né, florestas, então tem tido uma proteção muito grande e também incentivo ao reflorestamento. A Alemanha também é um país muito destacado nessa área, tá? Para diminuir o uso de combustíveis fósseis, estão sendo realizadas substituições, olha lá, pelos de modais, né, de energia, né, as fontes de energia sujos, né, que seriam petróleo, né, que vai ser na origem a gasolina, o diesel e tal, o carvão também, né? O gás natural, que mesmo sendo menos poluente, ainda é muito poluente, né? Por fontes de energias renováveis, né? Energia solar, energia é, eólica, hidroelétrica e tudo mais, né? Há reflexo disso até mesmo na indústria, com a criação de automóveis elétricos, né? Hoje, por exemplo, a americana, a, a Tesla, né, é muito famosa e outras empresas de automotivas já têm desenvolvido seus próprios carros elétricos, né? Em muitos países da Europa, inclusive, é muito comum o uso de bicicleta, né? Ou de patinetes elétricos, né, que podem ser alugados para se movimentar por essas cidades, né? Até no Brasil já chegou isso em algumas cidades, mas ainda sofre muito com a questão do roubo e tudo mais, né? E a produção de energia limpa pelas grandes empresas, né? Porque eles perceberam que é mais lucrativo, por mais que você gaste mais, ao longo prazo vai ser mais barato, né? Se você coloca, por exemplo, na sua casa a energia elétrica, o chuveiro é o que mais gasta numa casa, né? Aqui no Brasil, né? Então, se você coloca, é um custo alto para você colocar o painel de energia solar, mas a longo prazo esse custo vai ter um retorno muito grande, tá? Cabe ressaltar que a política ambiental tem tido sucesso, né? Eles estão conseguindo, só que ele é parcial, tá? Porque há muitos problemas, há lacunas que ainda são deixadas, né? Representados por problemas ambientais, como a desertificação causada pelos incêndios e a ação humana, a chuva ácida causada pela emissão de gases, né? Pelo uso de combustíveis fósseis, as alterações climáticas ocasionadas pelo efeito estufa devido à emissão de CO2. Então, ainda tem muito problema, ainda está sofrendo, e os principais agentes dessa poluição ainda não mudaram de ideia, que são os Estados Unidos e a China, né? Então, por isso que esse papel da União Europeia no cuidado com o meio ambiente, em medidas para lidar com aquilo que causa esses problemas mentais, é tão importante, porque eles têm um papel muito grande, tanto político, no cenário político, quanto no cenário econômico, tá? Então, para essa semana, gente, ficou. Para essa semana é isso, gente, porque essa semana ficou um pouquinho simples, o tema tá um pouco desarrumado, não gostei, infelizmente, tá? Mas é aquele tema que nós já estamos falando já há algum tempo, né? Da questão populacional, que tem também muita influência nessa questão ambiental, porque quanto mais pessoas você tem, mais é consumido, mais se precisa produzir, né? O que gera maior tanto a utilização dos recursos naturais quanto a geração de resíduos, né? Então, por isso que é tão importante essas ações para buscar, né, a melhor utilização desses recursos e a menor geração de poluentes, tá? Então, para essa semana é isso. Um abraço para todos. Fique com Deus.